Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, neste sábado, dia 29 de abril, estamos celebrando Santa Catarina de Sena, Virgem Doutora da Igreja. Catarina uniu à profundidade da vida contemplativa uma incansável atividade, mensageira de paz numa sociedade sacudida por violentas rivalidades. Engajou-se no retorno do Papa de Avignon, na solução do cisma do Ocidente, na reforma da Cúria Romana, na correção dos costumes, na assistência aos doentes e aos encarcerados. Seus escritos, entre os quais recordamos o Diálogo da Divina Providência e o Epistolário, sobressaem pela sabedoria, fervor da caridade e extraordinária qualidade da linguagem. São Paulo VI a proclamou doutora da Igreja. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 6 do Evangelho de São João, dos versículos 60 a 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas dentre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12, vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Amados e amadas de Deus, nós estamos na parte final do discurso do Pão da Vida, do capítulo 6 do Evangelho de São João. E o texto começa dizendo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram, esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Amados e amadas de Deus, Jesus afirmou com toda a força que ele é o pão da vida, que seu corpo é verdadeira comida e seu sangue é verdadeira bebida. Muitos se escandalizaram destas palavras de Jesus e a Eucaristia. É Jesus que se dá a nós em alimento, é Jesus que vem ao encontro da nossa fraqueza, da nossa incapacidade de amar, de servir. Ele vem nos alimentar. Continua o Evangelho, sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou, isto vos escandaliza? Amados e amadas de Deus, a murmuração dos discípulos. A murmuração é sempre a incapacidade de entrar no projeto de Deus, é sempre a capacidade de perceber o projeto de Deus, é sempre a incapacidade de ler os fatos, os acontecimentos segundo um desígnio de Deus. Daí nasce a murmuração. Aqui os discípulos de Jesus estão murmurando. Então Jesus perguntou, isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? Amados e amadas de Deus, Jesus está falando da sua glorificação. Quando virdes a glória do Filho do Homem, isso, se o discurso de Jesus escandalizava, e agora quando verem a glória do Filho do Homem. E continua Jesus, o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. Amados e amadas de Deus, Jesus quer dizer que é preciso viver segundo o Espírito. E por isso ele diz, as palavras que vos falei são Espírito e vida. É preciso viver segundo a dinâmica do Espírito. É preciso viver segundo o Espírito. E continua, mas entre vós há alguns que não creem.
E diz o texto do Evangelho, Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. Jesus sabe aqueles que são fracos na fé e sabe também quem deve entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. Quer dizer, ouvir a Jesus implica ser atraído pelo Pai. O Pai é aquele que atrai as pessoas para o Filho. O Pai é aquele que faz com que as pessoas venham ao Filho, acreditem no Filho. Diz o texto do Evangelho, a partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Quer dizer, abandonaram Jesus, abandonaram o seguimento de Jesus. E Jesus pergunta então aos 12, então Jesus disse aos 12, vós também quereis ir embora? Quer dizer, vocês também querem abandonar-me, querem ir embora? E Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Amados e amadas de Deus, profunda a afirmação de Simão Pedro, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Jesus é aquele que tem palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Amados e amadas de Deus, façamos verdadeiramente da Eucaristia o centro da nossa vida. Percebamos que a Eucaristia é o pão da vida, é Jesus mesmo que vem ao encontro da nossa fraqueza, nos dando vida eterna. Percebamos que o único que tem para nós palavras de vida e de vida eterna é Jesus. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Santa Catarina de Sena, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.